dia. Nós vamos cultuar mais uma vez, nós vamos adorar a Deus mais uma vez, vamos estar conversando a respeito da revelação de Deus para com cada um de nós, para com o mundo todo, para com todas as pessoas, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando isso. A gente começa aqui pelo devocional, que é sobre o Sermão do Monte, né? Nós estamos na sexta semana e no sexto ponto, digamos assim, da pregação de Jesus ali para os seus apóstolos. Esse sexto ponto é a respeito do juramento, né? E já vimos alguns aspectos dele, né? Aí é o capítulo 5, versículo 33 a 37. A gente já falou sobre 33, 34. A gente já falou sobre 34, 35. A gente já falou sobre 36. Tá bom? E aqui nós temos o 37 que diz assim: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que disso passa procede do maligno. O que passar disso é maligno, não é divino, né? Não é de Deus. Essa é a ideia de Jesus. Sim, sim, não, não. É sim ou não. Tá? É o que ele quer dizer. Então, se você trabalha na sua vida, no seu dia a dia, com o sim, o que é sim e o que é não, você não vai precisar de juramentos. Entendeu? É por isso que ele diz, não deve fazer juramento nenhum por nada, porque sua vida deve ser sim, sim, não, não. Moisés não entendeu isso. Na revelação de Deus, Moisés não compreendeu isso. Compreendeu dentro da visão dele. Pode julgar, contanto que cumpra. Essa era a orientação que Moisés entendeu da revelação de Deus. Mas como Moisés entendeu também muitas outras coisas erradas, fora realmente da vontade de Deus, né? Fora da vontade daquilo que a revelação estava falando, então não há novidade nenhuma. Moisés era tão limitado, cabecinha deste tamanho, igual a nós mesmos, né? Igual, com muita semelhança a nós. Aqui a gente vai lembrar alguns itens, né, que a gente pode comentar sobre isso. É a ideia de que Moisés entendeu a revelação de maneira errada, né, como outras coisas também, que Jesus disse que Moisés entendeu, Jesus fala claramente, visto que foi dito aos antigos. Hoje eu digo a vocês que a revelação de Deus diz assim, sempre disse, assim, assim, assim. Tem alguns teólogos que acreditam que Deus falou de uma maneira naquela época e agora fala outra. Isso é incoerente com Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo. Mas a humanidade muda e ele cria o jeito. Não, a humanidade é a mesma. Não muda, é a mesma. Nós somos tão doentes quanto naquela época. O pecado influi e trabalha negativamente o nosso coração, tanto quanto naquela época fazia o mesmo. Lembra que o texto fala em Gênesis, né? Moisés compreendendo que Deus viu que a maldade havia se espalhado rapidamente sobre a face do mundo? Pois bem, da mesma forma hoje, não mudou nada. Não, mudou os cachorros, mas a coleira é a mesma, entendeu? Então, o que Deus falou na época de Moisés é a mesma coisa que ele fala hoje, é a mesma coisa que ele vai falar sempre. A revelação de Deus não muda de acordo com o tempo. A revelação é a mesma. Aquilo que Jesus, e Jesus é a maior revelação de Deus, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus viveu ainda serve até hoje e vai servir para sempre. Porque a revelação não muda. Entendeu? Então, Moisés é que entendeu errado, né, no seu tempo, por causa da sua cultura. Todas as religiões, né, tá ali a revelação, tá todo mundo olhando para, né, todo mundo olhando para a revelação e cada um entendeu de uma maneira diferente. É natural. Pegue 10 crianças, coloque um círculo e no meio coloque alguma coisa e depois peça para elas falarem o que estão vendo. Cada uma vai ver uma maneira diferente. E é natural que isso aconteça. E Deus sabe disso. É por isso que
A revelação é a mesma, mas as religiosidades são diferentes, porque as pessoas entendem de maneira diferente. Ah, mas a minha maneira de crer é diferente. É diferente e é a correta. Quem ele disse? Né? Quem ele disse? Né? Lembra da Bíblia? Ah, mas tem lugares aí que as pessoas são politeístas, acreditam em vários deuses. Ué, vai em Gênesis para você ver como foi que Moisés compreendeu, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vai entender o que é que Moisés quis dizer com aquilo? A gente tapa o sol com como é? A gente tapa o sol com a peneira. A gente inventa mil coisas, mas está bem claro ali a ideia na cabeça de Moisés sobre politeísmo, deuses. Ah, mas todo mundo sabe que ele é um Deus só? Sim, todo mundo sabe. Mas naquele momento Moisés não entendeu isso não. É tanto que o próprio Moisés vai dizer que o anjo do Senhor foi tratado como Deus por Abraão. Entendeu? Então, é muito maior do que isso que colocaram na cabeça da gente. A coisa é muito maior. Né? Deus não se limita aos nossos limites. Nós é que somos pequenos demais para compreender algo tão grande. Entendeu? Então, muito bem. Então, Jesus disse que Moisés não entendeu. Assim sendo, não deveriam jurar pelo céu, pelo universo, não deveriam jurar por Jerusalém, não deveriam jurar pela cabeça de ninguém, né? Até isso eles faziam. E Jesus dizia assim, não tem que jurar por nada. É sim, sim, não, não. Aí, com o sim, sim, não, não, Jesus está afirmando que não é vontade de Deus o juramento, mas que a vida do salvo seja garantia do que ele fala aos outros. Hoje ninguém sabe mais o que é verdade não, tá? Tá todo mundo mentindo, todo mundo inventando mentiras, defendendo mentiras. Tem gente religiosa defendendo mentiras. Então, entendeu a sopa que virou o negócio? Entendeu? Então, ninguém sabe mais nada não. Mas a Bíblia diz, a vida do salvo tem que ser sim, sim, não, não. Haja o que houver, custe o que custar. É a orientação de Deus, né? Então vamos aqui para os motivos de oração de hoje. Então tá aqui. Primeiro, os que estão sempre cultuando conosco, que Deus conhece, e a gente ora por eles, a gente tem pedido a bênção do Senhor por essas pessoas, né? Pelos adoradores enfermos ou em dificuldades, né? Tem alguns que estão com algum tipo de dificuldade, enfermos, e Deus também conhece, sabe muito bem como cuidar e proteger e confortar o coração dessas pessoas, né? Amigos e irmãos aniversariantes, hoje tem um número bonito de pessoas que estão também aniversariando. Deus nos livre de toda intolerância, quer dizer, Deus nos livre da gente. Deus nos livre da nossa religiosidade, que é totalmente intolerante. Ensinaram isso para a gente, né? Nós temos uma intolerância insuportável. Nem nós aguentamos tanta intolerância na nossa religiosidade, né? Então, que Deus nos livre disso. A outra coisa aqui é que o mundo diferencia Jesus dos cristãos joio. As pessoas confundem muito. Nem todo mundo é como Gandhi, que estava diante de um país cristão, né, diabólico, e aí Gandhi dizia, olha, vocês não valem nada, de cristão vocês não têm nada, agora Cristo é coisa boa. Cristo, né, Cristo fez diferença e faz diferença. Entendeu? Então Gandhi teve esse bom senso de ver que aquela bandidagem cristã não tinha nada a ver com o cristianismo, mas ele sabia que Jesus tinha muito o que oferecer para a humanidade. Entendeu? Então tomara que as pessoas também tenham isso, né? Na Europa, depois de Hitler, né, do cristianismo de Hitler, o cristianismo nazista, né, daquela época, as pessoas não querem saber do cristianismo por causa dos cristãos que apoiaram Hitler. Está lá. Né? Na época, é a salvação que Deus mandou para nós.
né? O enviado de Deus. Mas depois que passou tudo, tá lá o povo que não quer saber de cristianismo, não. Né? O ateísmo na Europa hoje cresce mais do que o cristianismo. Ateísmo cresce mais, sabe por quê? Porque um bandido de cristãos naquela época na Europa, não é só na Alemanha não, na Europa apoiaram tudo que Hitler foi, tudo que Hitler fez. O ateísmo cresce lá mais do que o cristianismo. O cristianismo não cresce quase nada. Então qualquer coisa cresce mais do que o cristianismo lá. Entendeu? O que mais? Que não nos deixe pensar, que Deus não nos deixe pensar que ameaças do inferno convencem pecador. Essa coisa da gente sair aí ameaçando as pessoas, vai para o inferno, você é o diabo, é o não sei o quê, que a gente pare de acreditar que essa tolice, esse engodo, essa prepotência, esse poder que a gente acha que tem de jogar as pessoas nos braços de Satanás, né? Que a gente descubra que isso não leva ninguém a se converter, não leva ninguém a se convencer do pecado. Só o Espírito de Deus convence. A Bíblia nos convida a sermos luz e sal para as pessoas, não importa como é que elas são, o que elas pensam, o que elas digam, mas que sejamos luz e sal para a vida delas. Entendeu? Somos obrigados a que Deus nos tire da nossa cabeça a ideia de que somos obrigados a converter pessoas. Não temos essa obrigação. Não é papel nosso. O nosso papel é ser luz e sal. Quem opera o convencimento e a conversão é o Espírito de Deus. Tá? E o que mais? Hoje a gente vai orar pela minha lista de anjos com as iniciais S, T e U, e que o Senhor faça o que planejou para o nosso bem. Que Ele não faça o que a gente pede, mas que Ele faça aquilo que Ele já planejou para o nosso bem. Porque sendo para o nosso bem, vai ser o bem para todo mundo. E sendo bem para todo mundo, é o bem do reino de Deus. Tá bom?